Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário na qual o vídeo está a ser visto. Bem-vindos à Luamba Consultoria, eu sou o Cumana Benjamin e hoje vamos falar um pouco de forma teórica, né, sobre fundamentos do planeamento tributário. Falar de planeamento tributário é um tema que tem sido pedido muitas vezes, né? Este é o primeiro vídeo, o próximo provavelmente será mais prático, mas não prometemos quando será efetuado o lançamento do próximo vídeo, mas contudo vamos avançar. Prontos, pessoal, é assim, devemos saber diferenciar as coisas. Tem planeamento tributário, compliance tributário e recuperação de crédito, né? Então fica até o final desse vídeo e se você não é inscrito no canal, inscreva-se e dá aquela força para ajudar o canal a crescer. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, mais amigos seus que você acha que possam estar interessados na matéria. Prontos, como identificar, e nós vamos falar um pouco aqui dos três, né? Daquilo que é o planeamento tributário, com mais abrangência, claro, do que é o compliance tributário e que é a recuperação de crédito. Né? Para a gente saber quando estivermos diante de um cliente, o que é que realmente a gente vai fazer. Como identificar oportunidades tributárias para o cliente? Primeira coisa, praticamente nós temos que analisar o passado, né? Análise do passado que tem a ver com recuperação de créditos tributos. Já estão a ver que a recuperação de créditos aqui praticamente abrange mais a análise do passado. Então temos aqui, olha, compreender as atividades do cliente, as operações que ele costuma fazer, quais são os impostos que incidem sobre essas operações, folha de pagamento ou folha de salário, né? Receitas, lucros, circulação de mercadoria, impostos que incidem sobre serviços, indústrias, comércios exteriores, impostos sobre propriedades e transmissões. Então, primeiro nós temos que identificar quais são as operações dos clientes, compreender a sua atividade, né? E vamos depois fazer aí uma verificação. Né? Estou-me a me referir aqui à recuperação de créditos. Né? E depois vou verificar se houve um pagamento indevido ou um pagamento em excesso. Né? Erros, teses e aproveitamentos de créditos e por aí fora, para poder pedir depois aí o crédito fiscal. Agora, já o planeamento tributário propriamente dito, é quando você identifica uma determinada empresa e a empresa quer mudar alguma coisa no seu negócio ou no seu regime de tributação para reduzir a sua carga tributária ou para não sofrer, aí está sobre, ou para não sofrer um aumento de carga tributária. Esse pessoal, o compliance tributário e o planeamento tributário, eles visam mais o futuro. Já a recuperação de crédito, ela visa o passado, ok? Então, a ideia do planeamento tributário não é exatamente verificar o que aconteceu do passado, mas é criar técnicas para poder reduzir o tributo, ok? Existem várias formas de planeamento tributário, né? A conhecer, por exemplo, temos aqui uma por iniciativa própria, que é quando você olha para uma empresa e você diz ao seu cliente que você acha que pode diminuir a carga tributária. Né? Dê uma olhada para ver o que se pode fazer para reduzir a mesma carga tributária. Né? Você pode ver se tem como deduzir o tributo da folha de salário, que também isso acontece. Aí tu vais ter que verificar folha por folha, né? De salário, para ver artimanhas legais, atenção, é legais, não é fora da lei, não, é legais, para ver se há como diminuir o tributo no que tange a salários, né? Vais também verificar se é uma forma de reduzir o imposto industrial e outros impostos, né?
se eu mudar a estrutura da empresa, por exemplo, se vai dar ou não para diminuir o imposto industrial, se mudar de repente a localização e por aí fora. Aqui falando sobre projeção para o futuro, como eu disse, o planeamento fiscal, ou o planeamento tributário e o compliance tributário tem a ver com o futuro, né? Planeamento tributário, opção negocial feita pelo contribuinte no campo de latitude com fins de redução de impostos. Isso seria basicamente uma definição mais técnica. E temos aqui linha A e linha B. Achei por bem perdão, separar aqui por dois o planeamento tributário. Nós temos planeamento tributário ou planeamento fiscal mediante opção legal. Que isso consta aqui na identificação do regime jurídico mais benéfico dentre as opções legais, né? Identificação de benefícios fiscais passíveis de requerimento, planeamento, e depois temos agora o planeamento estratégico, que é basicamente a constituição de uma pessoa jurídica, reorganização da societária, alteração na forma de contratação e ou remuneração de empregados ou de terceiros, ou seja, aqui é onde você vai ver se é menos, o peso do tributo é mais leve à empresa, terceirizando os seus funcionários, ou seja, contratando alguns funcionários independentes, ou se a carga tributária será menor se a empresa ter os funcionários que trabalham por conta de outrem. É claro que não basta única e exclusivamente olhar por esse quesito, há também outros quesitos para ver o que é que a empresa perde se a empresa optar única e exclusivamente por funcionários por conta de outrem, né? Há muita coisa a levar em consideração, isso foi apenas só aqui uma dica, né? O planeamento tributário, né, mediante a opção legal, significa pegares basicamente uma empresa, examiná-la e tu vês assim, será que o melhor para ela é ser tributada pelo regime geral ou pelo regime simplificado do imposto industrial ou pelo regime geral simplificado do IVA? Será que existem benefícios fiscais que essa empresa pode requerer na província que ela está instalada? Será que há uma localização? Será que a localização da empresa é a melhor em termos de tributos para evitar que ela, para a atividade que ela exerce? Por exemplo, eu quero abrir uma fazenda, eu quero abrir uma fazenda, uma quinta, por aí fora, né? E eu vou abrir aqui em Luanda, né? Vou aí no Calumbo, pronto, vou comprar uma terra grande no Calumbo e vou abrir aí. É vantajoso em termos de tributos, né? Será que não tem outras províncias com tributos, com impostos industriais menores para atividades agrícolas? Será que é viável isto? Isso tudo estamos a falar no planeamento tributário, por opção legal. Mas o que é que realmente acontece? Tu deves avaliar todos os mecanismos possíveis para diminuir o tributo da empresa. Por exemplo, agora nós estamos aqui, para quem está em Angola, estamos com dois regimes de imposto industrial, que é o regime geral e o regime simplificado, e estamos agora com 3 regimes do IVA, que é o regime simplificado, o regime geral e o regime de exclusão. E os clientes estão sempre a perguntar qual é o melhor regime. Vamos supor que tu tens agora um cliente que foi para o regime simplificado e ele está assim, mas será que o geral, ou foi para o geral por opção própria, quando ele podia, por causa do seu volume de venda, ficar no regime simplificado? Então tu tens de analisar isso, mostrar para o seu cliente, olha, pega os dados, tu podes pegar nos dados da faturação do ano anterior e mostrar para o seu cliente, olha, se você estivesse no regime geral, o seu tributo anual seria isto, estamos a falar contando com IVAs e imposto industrial e todos os outros impostos, e se estivesse no regime simplificado seria esse. É essencial tu fazer esses 2 cálculos para mostrar ao cliente qual será a melhor via, né? O caminho mais viável. Tudo dentro da legalidade, né? Então, também temos isso, né? Se há benefícios fiscais para a atividade que o cliente exerce no local que atua,
De repente o cliente exerce uma atividade que por lei tem benefícios fiscais e o cliente não está a aproveitar esses benefícios fiscais. Né? Por exemplo, a atividade que o cliente realiza mais de 2 atividades ou mais de 3 atividades e uma dessas atividades tem isenção fiscal, e o cliente não sabe disso. E talvez a melhor via seja o cliente separar, criar uma outra empresa do grupo ou criar uma outra empresa que vai fazer única e exclusivamente aquela atividade para se beneficiar dos benefícios fiscais, né? Então, basicamente, toda essa análise tem de ser feita, né? Para isso. Agora, vamos falar aqui um pouco mais do compliance. Espero que vocês entenderam o que é basicamente faz o planeamento fiscal, o planeamento tributário, né? O que é que realmente ele faz? Procura mecanismos. Vais ter que analisar a folha de salário, vais ter que analisar os regimes do IVA, qual é o melhor regime para o seu cliente e porquê. Ou seja, vais pegar 2 faturação. Olha, senhor cliente, eu tenho esta faturação do ano anterior. Com essas 2 faturações que tu tens aqui, se fores por regime geral, pagas isso, se fores por regime simplificado, pagas isso. Mostra ao cliente, olha, quais são as vantagens do regime geral e quais são as vantagens do regime simplificado. Tens de mostrar isso para o cliente, né? Isto aqui é o planeamento fiscal. Né? O planeamento fiscal visa o cliente evitar pagar tributos a mais de formas desnecessárias. Também precisas verificar os prazos de pagamento desses tributos para evitar multas. Tudo isso. Mas isso vamos ver depois. Né? Lá mais para frente vamos entender quando estivermos a falar. Pronto, vamos falar já agora do compliance tributário. Compliance em si significa conformidade. Né? Então, compliance tributário significa conformidade, é estar em conformidade. O compliance tributário, eles têm interligação com planeamento tributário, mas não é a mesma coisa. Né? Por quê? O planeamento fiscal visa reduzir o tributo. Visa procurar formas legais para reduzir o tributo. O compliance fiscal visa verificar se está tudo em conformidade. Okay? Então, tem como objetivo verificar se a empresa está fazendo tudo certo, ou seja, em conformidade com as regras tributárias. Né? O objetivo do compliance tributário não é reduzir a carga tributária. Este é o objetivo do planeamento fiscal, mas sim evitar o auto de infração, ou seja, verificar se a empresa está de acordo com a legislação. Para quê? Para não aparecer a AGT e te notificar porque alguma coisa não está boa. Você pode ver, por exemplo, como é que esta empresa deve adotar, qual será a postura que essa empresa deve adotar para estar de acordo com a legislação tributária. Também vamos ver que o planeamento e o compliance, eles visam o futuro, né? A grande dificuldade do planeamento tributário é que nós temos uma legislação muito complexa. Temos que admitir que nós temos uma legislação muito complexa que acaba também dificultando um pouco para quem vai fazer aí o planeamento tributário. Mas nós temos aí o compliance. Mas, pessoal, também o compliance, tu vais verificar com o compliance se está tudo correto. Mas, apesar do objetivo principal, é ver se está tudo correto, se estamos a fazer tudo bem, para evitar que no futuro tenhamos surpresa, também temos que olhar um pouco naquilo que foi feito. A ideia do compliance é verificar se foi feito tudo bem. Eu vou verificar se foi feito tudo bem e vou verificar se está a ser feito tudo bem. Se não foi feito tudo bem, eu faço uma recuperação de crédito. Ok? Vamos ver aqui por último a recuperação de crédito. Recuperação de crédito é verificar o passado da empresa. Né? É fazer um levantamento. O pessoal não liga muito aqui as falhas, porque isso foi um rascunho que eu fiz mesmo agora. É fazer um levantamento do que esta empresa pagou de tributos, qual atividade exerceu, para que a partir disto podemos verificar se a empresa tem ou não crédito a recuperar.
vai fazer levantamento da folha de pagamento, verificar se tudo foi, se tudo foi pago de forma correta, olhando tributo por tributo. Fazer recuperação de crédito, tu tens de olhar os 5 anos, né? Vais olhar 5 anos atrás, tu vais olhar tributo por tributo, né? Para ver se a empresa pagou algum imposto a mais. Tens de conhecer a atividade da empresa, a atividade atual, as atividades que a empresa exerceu, tudo que foi pago, se está tudo correto ou não a nível de impostos, pagamos tudo certinho. O objetivo da recuperação de crédito é basicamente procurar tributos pagos a mais, ok? Todo o tributo que foi pago a mais, a ideia é encontrar esse tributo. Pessoal, não é simplesmente encontrar este tributo e logo pedir a recuperação de crédito, o certificado de crédito fiscal, né? Não. Se você pagou imposto a mais, se você notou que a empresa nos anos anteriores pagou tributos a mais, é necessário que você corra, fale com o contabilista. Se és o advogado tributário, tens que falar com o contabilista. Se és o contabilista ou a empresa de consultoria que também faz a contabilidade, né? Se és o contabilista da empresa, tu vais fazer. Se a tua empresa apenas foi contratada para fazer uma recuperação de crédito fiscal, o que é que tu vais fazer? Vais comunicar ao contabilista: olha, vocês devem retificar as modelos 1 que foram entregues no ano de XX. Retificar para poder substituir. Porquê? Eu estou a pedir uma recuperação de crédito agora, mas o imposto industrial que eu entreguei está errado. A modelo 1 do imposto industrial está errado. Então eu tenho que refazer todo o fecho de conta, retificar todas as modelos 1 de cada ano que eu quero fazer recuperação de crédito fiscal, que eu quero fazer recuperação de crédito, para que eu possa substituir perante a AGT, né, ou perante a agência tributária, para você que está em outro país que não seja Angola. Então verificar todo aquele modelo que a gente entrega no final do ano. Aqui em Angola é modelo 1. Lá no final do ano é modelo 1 do imposto industrial, né? Que é onde você acha quanto de imposto deves pagar. Se você entregou e contém erros, contém impostos pagos a mais. E é claro que para a nossa realidade em Angola é muito provável que além de impostos pagos a mais, temos também impostos pagos a menos. É claro que tu vais fazer este balanço para ver se realmente é possível, é viável ou não pedir essa recuperação, né? Porque há vezes que a diferença dessa recuperação vai ser tão mínima pela dimensão da empresa que talvez não tenha expressão fiscal, né? Mas financeira, não tem uma grande expressão financeira. Mas o grande objetivo é isto. E agora, quanto é que eu cobro para fazer isso? O meu cliente vai falar que não, eu vou-te pagar para tu procurares se tem imposto a mais ou não. E se não tiver? Pode chegar aí uma negociata e dizer: olha, o preço básico é isso, mais 30% sobre sobre o valor de cada imposto que encontrar a recuperar. Tem uma forma que você pode usar para cobrar isto, né? Esta tarefa é ou não do contabilista? E assim, um contabilista, vamos assim dizer, eu vou dizer até um consultor, é mais uma tarefa do consultor do que do contabilista. Porquê? Porque você vai justamente verificar o trabalho do contabilista, né? Se foi tudo feito ou não. Então é mais um trabalho do consultor, do advogado fiscal fazer isto, mas que não quer dizer que um contabilista não possa fazer. Então isto, espero que gostaram. Qualquer dúvida deixem aqui na descrição. Foi praticamente uma leitura, né? Uns apanhados que eu fiz para mostrar-vos. Vamos ver se na próxima aula fizemos um pouco mais de prática. Obrigado a todos vocês. E uma coisa, pessoal, nós estamos a gravar a live do regime simplificado e do regime de exclusão, que nós vamos entregar aqui no canal do YouTube, porque não há condições técnicas para nós gravarmos isto, para ter as lives em direto, pelo qual pedimos que aquelas pessoas que pagaram a live do regime simplificado
e o regime de exclusão e quiserem a devolução, por favor, é só pelo mesmo e-mail que mandaram os comprovativos, mandam os vossos IBANs, que a Luamba Consultoria fará a devolução, já que as lives vão ser disponibilizadas de forma gratuita. Obrigado, continuação do ótimo dia, que Deus abençoe.